com Bertone, não importa a quantidade, mas sim a qualidade. Estou muito grata pela presença de todos vocês, principalmente do senhor Bertone, né, e do seu companheiro, que saiu de BH, para estar nos privilegiando com assuntos que, infelizmente, nós passamos por uns bons bocados aqui dentro de Campos Altos. E ele, com a experiência dele, eu acredito que ele vai passar e está renovando a nossa esperança aqui. Eu quero agradecer a presença do Elias Borges Rodrigues, representante da Secretaria de Saúde, a Leonice Nunes, secretária de Assistente Social, Cristina Cabral, presidente da Associação Mães de Bairro, Josilene Aparecida Nunes, presidente da Casa da Amizade, Paulo Roberto, da Polícia Militar, Tenente Wagner, da Polícia Militar, Bruna Nunes de Faria, Polícia Civil de Campos Altos, Marina Guimarães Silva, Polícia Civil, vereador Jonas Ferreira Lemos, vereador Everaldo Eurípides Campos, vereador José Adolar Ferreira, Ivanildo Vitor de Souza, presidente da associação, Pastor Gaspar, Associação Vinde Vida, Kinara Lunage, assessora jurídica, André Anicésio, procurador do município, e os representantes do Conselho Tutelar. Muito grata pela presença de vocês. Agora, neste momento, até então, essa audiência pública não é para mim ficar falando e muito menos debatendo com vocês. Mas sim quero convidar o senhor Bertone, porque eu sei que ele faz e faz muito bem. E a experiência que ele tem é divina. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Para nós aqui é um motivo de satisfação muito grande ter essa oportunidade ímpar de estar aqui explanando para vocês questões afetas à segurança pública, criminalidade e prevenção. No aspecto da segurança pública, o que nos motiva a vir aqui, Campos Altos, além do convite da nobre vereadora, é fazer um estudo de caso com as possibilidades que o município tem de aprimorar o serviço de política pública da segurança pública, que, na verdade, nada mais é do que a união de esforços dos órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares, Guardas Municipais, mas também da sociedade, já que, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, a segurança pública ela é um dever do Estado e obrigação de todos. Mas o que a gente tem visto recentemente é que alguns entes federados, no intuito de se desobrigar da incumbência da tarefa de prestar um serviço de qualidade de segurança pública, restringir a compreensão de que o papel do Estado é o ente federado, são os governos estaduais. Não foi a intenção do Constituinte de 88 estabelecer essa lógica. Quando ele citou a expressão Estado, ele quis dizer poder público, ou seja, a segurança pública é uma obrigação do poder público, governo federal, estados e municípios. E a obrigação de todos significa que todos têm que concorrer para que o bem-estar da população seja atingido e que os órgãos de segurança possam cumprir fielmente as suas obrigações. Então, o que nós temos visto, ultimamente, em nível de Brasil, numa escala maior, em nível de Estado, são alguns aprimoramentos desde o ano de 2005, com mudanças no sistema de segurança pública, que passou a ser de defesa social, ampliando o seu conceito de atuação, mas também partindo do pressuposto da integração dos órgãos de segurança, especialmente a Polícia Civil e a Polícia Militar. Em Minas Gerais, nós temos, assim, digamos, o privilégio de ter uma polícia militar capilarizada nos 100% dos municípios, que somos 853. Então, nos menores municípios, com 3 mil, 5 mil habitantes, nós temos, pelo menos, um subdestacamento ou um destacamento da Polícia Militar. No entanto, em se considerando a capilaridade da Polícia Civil, diria eu que estamos presentes, e eu não digo de forma satisfatória, mas pelo menos fisicamente presentes em menos de 50% dos municípios. Isso se reflete, às vezes,
numa dificuldade da Polícia Civil ela ter uma atuação mais específica, mais efetiva, e por isso, algumas reformas administrativas e estruturais que têm atingido o sistema de segurança pública partem do pressuposto de um protagonismo maior em determinados casos, para que a Polícia Militar ela possa exercer algumas atribuições que, se a gente fosse considerar em outros estados da Federação, seriam privativas da Polícia Civil. Por exemplo, em Minas Gerais, a Polícia Militar ela tem a capacidade de fazer o REDS. Em outros estados, a ocorrência policial, que chama-se BO, em Minas Gerais nós chamamos ela de REDS, que significa Registro de Evento de Defesa Social. Essa peça informativa ela não se destina tão somente a registrar uma notícia de crime. Ela pode registrar fatos de natureza de defesa social, que pode ser um extravio de um documento, a localização de um bem ou de um objeto. Ela tem um conceito mais amplo. Isso melhora muito a qualidade de atendimento da prestação de serviço ao cidadão, que depende ali na ponta de uma resposta do Estado. Paralelo a isso, a questão de 2 anos atrás, tendo em vista essa carência de efetivo que vem acometendo a Polícia Civil nos últimos 20 anos, tendo em vista que o nosso quadro efetivo hoje ele é diminuto e menor do que na década de 80, por uma questão de logística e de melhor atendimento da população, a Polícia Militar, em alguns municípios do Estado, elabora o termo circunstanciado de ocorrência. O que é esse termo circunstanciado de ocorrência? A Lei 9.099, que foi instituída no ano de 95, ela estabeleceu alguns critérios para a atuação dos juizados especiais, cíveis e criminais. O termo circunstanciado de ocorrência seria uma ocorrência de um delito de menor potencial ofensivo, que eu creio serem os delitos majoritários aqui na cidade. Briga de vizinho, injúria, que é às vezes um insultar o outro, lesões corporais, digamos assim, crime de ameaça, se não for com elemento de crime contra a mulher, afeta a Lei Maria da Penha, danos, seja simples ou alguns qualificados, todas são ocorrências de menor potencial ofensivo. Essas ocorrências, em tese, a apuração dela é preliminar. Ela não tem uma apuração mais complexa, que não exceção feita à Lei 11.343 de 2006, que a lei é uma nova lei que foi instituída no ano de 2006, ano que foi instituída a Lei Maria da Penha, que versa sobre consumo ou tráfico de entorpecentes. O usuário de drogas, aquele que fosse considerado flagrado, em posse de uma quantidade de substância considerada para o consumo próprio, até 2006 ele era preso em flagrante. Ele era enquadrado no artigo 16 da lei antiga. Em 2006, foi aprovada essa nova legislação. Ela tornou o crime de tráfico de drogas um crime hediondo. A pena do traficante hoje, ela é mais alta, ela é no mínimo 5 anos, com direito à progressão, com 2/5, diferente de outros crimes, que é 1/6. No entanto, ela despenalizou completamente, no sentido de encarceramento, o usuário de entorpecente. Aquele cidadão que é flagrado com determinada quantidade de drogas, que o agente da autoridade vai entender que é destinado ao consumo próprio. Esse cidadão, ele simplesmente ele não é detido, ele é conduzido era conduzido a uma delegacia, onde lá era lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Hoje, com a perspectiva da PM, está fazendo esse termo circunstanciado de ocorrência, libera as viaturas desse deslocamento quilométrico. Por exemplo, aqui no caso de Campos Altos, o cidadão que é detido em flagrante, fora do horário de expediente, tem que ser encaminhado a mais de 100 quilômetros para a Delegacia Regional de Araxá. Isso não é interessante para a segurança pública e muito menos para a população. Suponhamos aqui que temos um pelotão de polícia com um quadro efetivo em torno de 20 policiais militares. Eventualmente, pode ser que você tenha 2 guarnições fazendo policiamento preventivo na cidade. Mas, em algumas circunstâncias, nós teremos só uma. E não é salutar, por exigência de defesa de prerrogativas alheias, pressupor que essa viatura vai se deslocar uma distância de mais de 100 quilômetros, desguarnecendo a população local do patrulhamento preventivo da Polícia Militar, para que haja a lavatura desse simples termo. Alguns justificam que, no caso da utilização de entorpecentes, demandariam uma análise jurídica para fazer uma diferenciação,
se aquele elemento conduzido se enquadra na situação de usuário ou de tráfico. Mas nós entendemos esse processo como um aperfeiçoamento necessário para a mudança de paradigmas, em que, hoje no Congresso Nacional, nós já temos duas PECs, a 430 e a 431. PEC, para quem não sabe, é a proposta de emenda constitucional. O artigo 144 da Constituição, ele engessou um pouco os órgãos de segurança pública. E o que os parlamentares, a classe política, as lideranças empresariais e aqueles que militam na área da segurança pública vêm advogando com uma certa propriedade é o chamado ciclo completo de polícia. Vocês já ouviram falar do ciclo completo de polícia? Nós aqui temos digamos assim, um privilégio, como Sindicato dos Escrivães, eu sou o dirigente sindical mais novo do Estado de Minas Gerais, e eu digo isso porque nós temos defendido o ciclo completo de polícia, a revelia de alguns atores dentro da própria Polícia Civil. E eu digo isso porque o interesse público ele deve ser priorizado, em detrimento dos interesses de corporações, porque a gente vê, às vezes, falhas no sistema, mau aproveitamento do policial na ponta e uma sensação muito grande de impunidade. Índices baixíssimos de resolução de crimes, coisas que poderiam ter uma apuração mais célere, mais rápida, por conta, às vezes, de defesa de prerrogativas que não nos interessam como servidores públicos e, principalmente, como cidadãos destinatários finais dos serviços que a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o sistema prisional e agora também as guardas civis que estão sendo empoderadas através de leis federais, de projetos que estão sendo apresentados. E nós temos aqui um exemplo do que está acontecendo em alguns estados da federação e Minas Gerais poderia caminhar no mesmo sentido. Nós temos no Ceará o projeto oficial de polícia judiciária. E por que Campos Altos é um laboratório, é um estudo de caso que, de repente, nós poderíamos aqui implantar esse projeto na cidade e fazer valer algo que vem dando certo em outros estados. O projeto de oficial de polícia judiciária, ele nasceu no Ceará com a necessidade de fusão dos cargos da base da Polícia Civil. Lá nós temos o delegado, o perito, o legista, o inspetor, que seria o investigador em Minas Gerais, e o cargo de escrivão de polícia, o qual nós temos também a previsão aqui em Minas Gerais. O que acontece? Eles pegaram um município para fazer o projeto piloto, o município de Aracati. É um município pobre, com um índice de desenvolvimento humano bem abaixo da média nacional, e uma delegacia que existiam 3 policiais. O estado do Ceará ele enfrentou um boom de criminalidade, o PCC está bem enraizado lá, houveram ataques a ônibus, facções criminosas mandando e coordenando o crime através dos presídios. E como havia uma restrição fiscal, porque a realidade fiscal do Brasil inteira, ela impõe restrições de contratação de concursos públicos, para os servidores a questão de reajustes. Então, as alternativas que vão se tornar viáveis nos próximos anos, elas não efetivamente podem comportar aumento de despesa em folha de pagamento, que é essa restrição do Estado em calamidade das finanças como Minas Gerais. Nós não podemos ampliar a despesa com folha de pagamento nos próximos anos. Está vindo aí, o governador Romeu Zema deve encaminhar para a Assembleia nos próximos meses a proposta de reestruturação da dívida fiscal do Estado com a União. Desde o governo Pimentel, nós estamos inadimplentes com a União. Já estávamos na época do Itamar Franco, o Itamar Franco, por uma questão de disputa ideológica com o governo central à época, decretou a moratória do Estado, foi um caos, ficamos com salários atrasados, o governo, por posterior, veio e renegociou a dívida, entramos nos eixos de novo. Em 2016, creio eu que num gesto de enfrentamento político, o governador decretou calamidade nas finanças públicas do Estado. Calamidade financeira, calamidade é um princípio que não se aplica à gestão das finanças públicas. Calamidade são para eventos naturais, foi mais uma linguagem de enfrentamento. E isso, Minas passou a se tornar inadimplente. Hoje nós estamos aí com mais de 50% do nosso orçamento comprometido com gastos correntes. Então, as alternativas elas têm que ser postas. Elas não podem partir, nesse momento, do pressuposto de ampliação da despesa com o pessoal. Esse é um ponto. O outro ponto
é que, para as carreiras típicas de Estado, como a polícia, o fisco estadual, setores de fiscalização, nós temos que ter um discurso bem racional com essa questão de efetivo, de ampliação de despesas, porque se nós queremos, nos próximos anos, termos reajustes maiores, e eu digo isso porque nós estamos há 5 anos sem reajuste, isso deteriorou muito o nosso poder de compra. Nós temos que ter mais racionalidade, porque se nós tivermos um quadro inchado, muitos oficiais, muitos praças, muitos escrivães, muitos delegados, muitos peritos, muitos investigadores, a tendência é que os reajustes sejam menores. E nós já estamos tendo graves problemas com parcelamento dos salários, represamento de direitos como férias-prêmios e outras verbas de caráter alimentar. A Polícia Militar, principalmente na capital, nas cidades maiores, ela modernizou alguma forma de atender a população na sua demanda. Por exemplo, restringiu em muito os policiais militares que desempenhavam atividades meios nos quartéis. Então, nós tivemos vários setores de companhias que tiveram seus profissionais que fazem um serviço burocrático atuando mais na ponta. Então, na entrada de alguns bairros, mas onde havia a informação sobre índice de ocorrência, colocaram os postos móveis. Isso reduziu em algumas regiões do Estado o índice de crimes contra o patrimônio em mais de 50%. Então, são essas alternativas que a administração pública, mais especificamente a administração dos órgãos, elas têm que se debruçar. Antes de vir aqui, eu procurei tomar conhecimento de como está a situação da delegacia de Campos Altos, né? Se a gente comparasse aqui a questão de 10, 15 anos atrás, aqui já tinha um delegado, um escrivão de polícia de carreira, 3 investigadores. Só que existe, digamos assim, nos últimos anos, uma percepção de que talvez não haja necessidade de você ter esses efetivos presentes nos municípios menores no que tange a Polícia Civil. Já que, como existe essa ideia dos plantões regionalizados, um pouco que precarizaram o atendimento. Eu falo isso com toda a liberdade, porque a imunidade sindical que a gente tem é para falar mesmo, né? Não é para vir aqui falar bravata, não. Mas, ao mesmo tempo, é ilusório a gente imaginar que esse quadro complementar previsto na Lei Orgânica da Polícia Civil, algum dia ele vai ser atendido. Hoje, de acordo com os números do anexo 2 da Lei Orgânica da Polícia Civil, que é a Lei Complementar 129 de 2013, ele prevê que nós tenhamos aqui, no Estado de Minas Gerais, algo em torno de mais do que o dobro do efetivo atual. Talvez seria um número que a gente devesse perseguir, né? Por exemplo, o número ideal aqui para a delegacia de Campos Altos seria, hoje nós temos 2 investigadores policiais aqui na cidade, seria um delegado de polícia, 3 investigadores e pelo menos um escrivão. Então, se a gente considerar a unidade policial aqui de Campos Altos, a Polícia Civil tem um déficit de mais de 50%. E aí, assim, numa questão até, digamos assim, que a gente gosta de trazer boas notícias, eu tive o cuidado de entrar em contato com o staff do chefe de Polícia Civil, né, perguntando se a gente podia trazer alguma coisa, né, dar uma notícia boa no âmbito da Polícia Civil. Nós temos aí 2 concursos em andamento e um terceiro em fase de conclusão. Os concursos em andamento, eles são para admissão de 79 delegados de polícia, 119 escrivães, e no que tange aos investigadores, nós temos em aberto aí, eu digo, aprovado já em todas as fases do concurso, 550 investigadores prontos para serem empossados, treinados no curso de formação policial na academia e designados para os municípios. No entanto, o Estado ele tem aplicado o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eles não vão se ater somente ao quadro que cada unidade deveria ter. O governo está entendendo que só podem ser repostos aqueles que morreram ou se aposentaram. Como eu disse, nós estamos acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, não podemos contrair, nesse aspecto, aumento de gasto com folha de pagamento. A gente pode até contrair investimentos, custeio, e aí é uma outra demanda que nós encaminhamos para o governo,
que seria o vale alimentação dos policiais, por dia trabalhado. Não vai atingir o policial inativo, porque não está mais na sua atividade fim, mas atinge aquele policial que está na escala de 12 por 36. Isso melhora muito o aspecto de condições do trabalho. Isso se reflete, obviamente, no serviço final prestado à população. Mas são pautas que a gente tem que construir com possibilidades reais, sem vender falsas promessas, porque isso ludibria, e também buscar a valorização do profissional, que é algo extremamente, nesse contexto, que traz o retorno efetivo para a sociedade. A gente vê que a segurança pública ela não teve, nos últimos anos, um lobby tão forte no Congresso Nacional para nos garantir esses direitos. Porque, por exemplo, nós temos o fundo da educação, o fundo da saúde, não temos o fundo da segurança pública. O fundo da educação e da saúde propicia uma melhora na remuneração do profissional. Porque se você quer, às vezes, melhorar ou desenvolver a educação, nada mais justo do que você investir no profissional. Ele vai dar, obviamente, o retorno pretendido pela sociedade. Nós não temos isso para a segurança pública. Nós tivemos, em 2012 para 2013, a discussão da PEC 300, que seria uma espécie de nivelamento de salários com a referência da Polícia do Distrito Federal. Então, esse discurso se perdeu, nós não conseguimos avançar nos últimos tempos em relação à pauta remuneratória, que, de certa forma, poderia se traduzir, às vezes, numa melhora do serviço final. Quando a gente se debruça aqui por... Primeiro eu quero falar do que eu disse com o chefe de polícia a respeito da delegacia de Campos Altos aqui. Eles tiveram alguns vereadores aqui da Câmara, né? Não sei se o prefeito, não tem informação, mas eu sei que os vereadores fizeram um movimento junto à administração da Polícia Civil para melhorar e ampliar o efetivo aqui. E, obviamente, eles recebem, mas não dão aquela tratativa. O que o chefe de polícia me garantiu aqui através do delegado assistente? Esse certame para delegados e esse certame para escrivão, ele tem a intenção de enviar um profissional designado de cada carreira para cá, para a delegacia de Campos Altos. Mas isso, assim, fruto de uma iniciativa da Câmara, de um questionamento meu, mas que deve ser potencializado pelos atores políticos locais. Prefeito, Câmara de Vereadores, para demonstrar a necessidade de se recompor o efetivo aqui na cidade. Aqui tem uma série de deficiências da Polícia Civil. E eu, como dirigente sindical, tenho a liberdade de vir aqui e expor essas mazelas. Um policial civil lotado da delegacia dificilmente vai poder ter essa liberdade de fazer isso aqui, porque ele pode sofrer uma sindicância, um RIP, inclusive até, às vezes, um processo administrativo, a gente não sabe. Porque o Estado ele tem essa dificuldade, às vezes, de reconhecer as mazelas e, às vezes, de buscar uma solução para elas. Aqui a gente tem também problema na delegacia de Campos Altos, é bom que a população saiba, porque às vezes ela vê uma deficiência da Polícia Civil, mas às vezes ela não tem a ciência das condições que estão acometidas o órgão. Nós temos um problema até de viatura da Polícia Civil. Uma viatura aqui que sofreu um acidente, baixada, se encontra aí indefinitivamente, ad eterno, por conta de fazer as melhorias que não são feitas, e até então não temos, por parte da administração, seja da Regional de Araxá, do Departamento de Uberaba, ou mesmo da Chefia de Polícia Civil lá em Belo Horizonte, uma diretriz do que pode ser feito. No entanto, eu conversei aqui com o assessor do deputado federal, Léo Mota, que é investigador de polícia, ele recentemente destinou uma emenda de 180 viaturas para a Polícia Civil, C3 Picasso, 2019, toda equipada. E a minha demanda com ele, me ligou que eu não pude atendê-lo, né? Mas a minha demanda com ele, gravei o áudio aqui, era que fizesse a interlocução com a Superintendência de Planejamento de Gestão e Finanças da Polícia Civil para destinar uma dessas viaturas aqui para a cidade. Isso, obviamente, depende de todos os atores também, a interlocução da Câmara, o prefeito, se puder ajudar também, será muito bem-vindo, com o deputado, para que faça essa interface, porque nós não estamos pedindo nada que é algo impossível de se conseguir, mas uma coisa que é objetiva, que vai trazer uma melhoria do atendimento, um aprimoramento na capacidade de investigação, principalmente daqueles crimes mais complexos, né, que exigem uma dedicação maior. Tem crimes que, às vezes, a própria Polícia Militar, na lavratura da ocorrência, ela já
já apurou, digamos assim, né? Não é o formato que a lei exige, mas a informação que leva à condição de se apurar autoria, materialidade, circunstâncias, mecânica e motivação, já estão postas. Então, é o momento da gente aprimorar um pouco mais a capacidade de pronta resposta da Polícia Civil, para que a gente possa atender a população. Nós temos aí alguns documentos aqui, por exemplo. Esse aqui do distrito de São Jerônimo dos Poções, que noticia o aumento de crimes contra o patrimônio. A gente, quando fala de taxa de elucidação de crimes, a gente cita o exemplo da Polícia Civil ou Federal, que são as polícias judiciárias, a gente perfaz um montante de 8%, que não dá 2 dígitos. Mas quando a gente chega a esse denominador comum dos 8% de crimes contra a vida, tentativa de homicídio, que são a vida, é o bem maior, mais do que o patrimônio, mais do que a honra, mais do que outros bens. Então, se a gente tem uma taxa de elucidação de 8% de crimes contra a vida, que dirá aqueles crimes de patrimônio, por exemplo. O de patrimônio não chega a ser 2%. Isso daqueles que são noticiados, porque a boa parte deles sequer são noticiados. E por que não são? Porque a sensação de impunidade, a percepção da inutilidade do cidadão se dignificar até uma unidade para que solicitar providências de investigação, elas motivam o cidadão a não querer notificar. São aqueles crimes subnotificados. Então, se a gente dá a possibilidade maior do policial ter uma atuação mais completa, desde a prevenção até a repressão, a incidência desse tipo de crime tende a diminuir. E o crime contra o patrimônio, ele é um crime, uma modalidade de delito que traz uma enorme insegurança jurídica, uma dificuldade de investimentos e desencadeia um efeito deletério para toda a sociedade. E quando a gente se debruça por essas questões, nós temos que adotar algumas estratégias mais inteligentes de abordagem desse tipo de crime. Primeiro, entender o que leva à prática desse tipo de crime. A sensação de impunidade hoje ela é gritante. Ela é o que, em tese, estimula o cometimento do crime. Porque se o cidadão ele tivesse a certeza, ou pelo menos a dúvida, de que seu intento não seria recompensado com sucesso ou com êxito, ele não praticaria o crime. Então, a sensação de impunidade, hoje, em nosso ver, ela é o fator primordial que explica a reincidência da criminalidade em algumas áreas. Hoje, se discute também excesso de política de encarceramento. Não é o caso do município de Campos Altos, que aqui a gente não tem estabelecimento prisional. Mas essa tese ela tem que ser um tanto quanto rechaçada, em razão de que a gente tem vários mandatos de prisão em aberto que não são cumpridos. Outros tantos crimes aí que estão sendo investigados, que poderiam ser objeto de um pedido de prisão preventiva ou temporária, de acordo com a legislação. Então, o que a gente precisa também, isso está sendo discutido em Brasília, é um pacote anticrime nos moldes daquilo que está sendo objeto de análise pelo Ministério da Justiça, o ministro Sérgio Moro. É alguma coisa que poderia reduzir essa progressão penal na forma com que é feito, porque muitos cidadãos que praticam crimes estão em cumprimento de sentença, ainda que semiaberto ou condicional. A gente precisaria de uma mudança na legislação de execuções penais. Por exemplo, o cidadão que é reincidente, ele já não faz jus à progressão nos mesmos moldes de quando ele era réu primário. A gente tem a questão das visitações em estabelecimentos prisionais. Vocês imaginam, se uma diretora de uma escola não é capaz de controlar uns alunos durante o horário de recreio, que dirá o estabelecimento prisional vai conseguir tomar conta de 500 presos e as visitas que entram lá. Claro que vai entrar celular, claro que vai entrar droga, claro que vai entrar objetos que podem servir, inclusive, para poder atacar os próprios agentes. Então, o país ele tem essa deficiência na legislação penal e processual penal, que precisa ser modificada, isso se dá na discussão no parlamentar, mas a sociedade já tem que ter o papel dela. Fora isso, acredito que os órgãos policiais têm que ser aprimorados, dentro do conceito de ciclo completo de polícia. Acho que o nosso companheiro oficial ali ele deve ter alguma concordância com a gente em relação a essa questão do ciclo completo de polícia, porque é uma coisa que a classe política já entendeu. É mais fácil a gente falar do ciclo completo de polícia. Quando você explica para um deputado, para um senador, ele entende o que quer dizer. Muitos já foram governadores,
se debruçaram sobre esse problema da carência de efetivo. Mas mais do que a carência de efetivo, é o problema de gestão, de competências, de atribuições que nos engessam sobremaneira e nos cria essa dificuldade de ofertar uma segurança pública de qualidade. Vou citar um exemplo que ocorre na Delegacia de Mulheres em Belo Horizonte. Obviamente, são dimensões desproporcionais, porque nós estamos falando de 3 milhões de habitantes, mas que poderiam ser empregados aqui. Delegacia de Mulheres em Belo Horizonte. Um perfil de 40 ocorrências a cada plantão de 12 horas. Mas são 40 ocorrências de que tipo que aporta a delegacia? Das 40, umas 35 é a própria vítima mulher se apresentando na unidade requerendo a providência. Ou ela pode ter sido vítima de uma ameaça, de um crime de lesão corporal e de outros tipos penais que são abrangidos pela Lei Maria da Penha. Essa vítima, como existe uma demanda muito alta na unidade, ela chegava, entre ela conseguir ser atendida para noticiar o que estava acontecendo e, efetivamente, seus termos serem formalizados, ela demorava 8 horas, em média. Então, nós estamos falando de 40, dessas 40, seriam umas 6 prisões em flagrante, mais ou menos, conduzidas pela Polícia Militar, e as outras 35 a 34 se apresentando diretamente na unidade. Pois bem, qual que era a grande dificuldade? Era o funil. Qual que era o único servidor responsável por fazer esse atendimento, a formalização da representação, das declarações, e mais especificamente, alguma coisa que você já deve ter ouvido falar, que é o apartado de medidas protetivas. Vocês sabem o que é o apartado de medidas protetivas? O apartado de medidas protetivas foram direitos que a mulher vítima de violência doméstica galgou com a Lei Maria da Penha. Ela noticia o fato através da ocorrência policial, ela firma a representação para a continuidade do feito e ela pode elencar aquelas medidas que podem resguardar a sua integridade, entre as quais o afastamento do agressor do lar, direito de visitação aos filhos, uma coisa até que vai bem abrangente, que é, inclusive, a suspensão do porte de arma, se o cidadão tiver porte de arma, o direito da mulher ir até a casa dela para reaver os seus pertences. Então, diante dessa realidade de demora no atendimento, as vítimas estavam sendo revitimizadas, porque não existia uma dificuldade muito grande no fluxo de informação. Por exemplo, a vítima que vinha acompanhada pelos policiais militares, com conduzido na qualidade de preso em flagrante. Ela tinha que fazer a narrativa dela para o policial militar, subscritor da recorrência, para o investigador que recebe a ocorrência no plantão, para o delegado, que vai determinar o que vai ser feito na ocorrência, e, por fim, para o escrivão de polícia. E, em todas essas oportunidades, ela foi revivendo aquele momento de trauma, que é um trauma, né? Uma lesão corporal, uma agressão que é praticada. Então, como uma forma de poder desaguar e enxugar esse expediente, ainda havia a ocorrência feita pela PM, nos casos que era prisão em flagrante. Mas, como boa parte dos casos era a própria vítima chegando na delegacia para pedir a providência, estipularam que aquele policial civil, que geralmente é um investigador de polícia, por questão de procedibilidade, ele, além de receber a ocorrência, ele já poderia estar ali preparado para poder emitir uma guia de exame de corpo de delito, que é a prova material de que a agressão física ocorreu, mas também colher uma representação da vítima. Isso diminuiu o tempo de espera de 8 para 2 horas. Ampliou a capacidade de pronta resposta da unidade. No entanto, ainda existem algumas dificuldades de ordem intercorpores, que a Polícia Civil está se debruçando sobre ela, que geraram, digamos assim, um regresso daquilo que antes tinha dado certo. Porque, infelizmente, ainda existe, é uma coisa que nós temos que combater, e vocês nos ajudam, alguma visão no âmbito da polícia como um todo, de não se sentir parte do serviço público. Eu digo isso com toda a autocrítica que é necessária para a gente. Às vezes, existe uma estigmatização das vítimas, que também, às vezes, são reincidentes, né? São vítimas mais de uma vez do mesmo autor.
existe uma cultura, talvez, do desserviço, que a gente precisa combater, porque nós temos que estar inserido na ótica da administração pública gerencial. O policial, hoje, ele tem que ter os conceitos de cidadania, de participação popular, e também nós temos que ser permeáveis às demandas políticas, porque o político, na verdade, ele está em contato com a população. Nós temos que dar esse feedback, até com o intuito mesmo da gente se aprimorar. E aí eu digo assim, os vereadores, eles têm capacidade de ter uma atuação na segurança pública? O que vocês acham? O vereador, ele é o fiscal das ações do prefeito. Basicamente, o vereador ele tem que fiscalizar as contas do município. Mas também o vereador ele foi eleito pela população. E quem demanda a segurança pública é a população. Dito isso, o vereador ele tem uma gama de possibilidades de atuar na segurança pública. Obviamente, a gente tem vários parlamentares que são da segurança pública, temos aqui o sargento em Divinópolis, que é vereador, e consegue ter uma atuação, mas nem sempre o policial ele galga os caminhos políticos. Aliás, a regra é que não galgue, mas temos exceções. E aí, por exemplo, aqui em Campos Altos, eu imagino que nenhum vereador seja policial. Nós não temos. Mas nós temos vários vereadores aqui, exemplo da Clélia, que militam na área com propriedade. E aí vocês têm possibilidade de fazer muitas coisas para a segurança pública e ganhar visibilidade no mandato de vocês através dessa área. Porque nós temos pesquisas qualitativas e quantitativas que dizem que a segurança pública hoje é a primeira prioridade acima da saúde, que era até 2 anos atrás. Não sei dizer se sensação de insegurança, porque uma coisa é a segurança, outra coisa é a sensação de segurança. Se a gente for analisar, às vezes, os índices de criminalidade aqui em Campos Altos, eu tenho seguramente a certeza de que são menores do que há 2 anos atrás. Mas a sensação de segurança está atrelada a outros conceitos, a outras questões que não são tão tangíveis como a gente pega os números, dissecando a estatística e por aí vai. E o que é importante a gente debruçar sobre isso com propriedade? Porque, às vezes, outras medidas que podem ter um reflexo muito mais objetivo na melhoria da sensação de segurança do que, por exemplo, a ampliação de efetivo, que seria uma coisa mais objetiva. Não sei se Campos Altos tem essa realidade da questão da iluminação pública, da oportunidade para os jovens, de políticas afirmativas, mas os vereadores, eles são esse condão daquilo que a sociedade está demandando, para aquilo que às vezes o poder público pode ou não se debruçar para poder atender aquela demanda específica. Eu citei aqui a questão do efetivo da Polícia Civil. Não fosse, talvez, os vereadores, eu não teria me mobilizado para tentar obter esse compromisso do chefe de polícia. Mas também, vocês têm condição de oficiar órgãos do poder público municipal, trabalhar na criação de oportunidades, convocar audiências públicas, convidando autoridades, para que vocês tenham a possibilidade de expor a realidade do município, de uma maneira diferenciada. A gente não pode esperar, às vezes, que o delegado da cidade, que nem está aqui, ele é lotado em Ibiá, ou que o comandante do pelotão possa vir aqui e expor, às vezes, alguma dificuldade, alguma carência. Porque ele tem um comandante, ele tem um superior hierárquico. E a polícia ela tem os seus canais. Mas aí que eu digo, o agente político, ele não tem essas amarras. Ele tem a liberdade do mandato, a imunidade que o mandato lhe confere para essa finalidade. Para poder colocar o dedo na ferida, para poder cobrar quem de direito. E vocês precisam ter essas propostas. Vamos uma aqui. Bolsonaro editou um decreto, através do ministro da Justiça, Sérgio Moro, vamos dizer assim, não mudou o Estatuto de Desarmamento, mas criou um clima em que o registro de arma de fogo ele já é possibilitado. Vamos colocar aqui um exemplo aqui da campanha de desarmamento. Quando nós tivemos a campanha de desarmamento em 2009, a primeira foi em 2008, a segunda em 2009. Quais foram os primeiros cidadãos que entregaram suas armas de fogo? Você sabe?
mas mais especificamente, o cidadão do campo rural. Porque ele tem a percepção que ele não pode andar fora da lei. Ele ficou com receio de ser criminalizado, então ele providenciou a entrega das armas. Geralmente armas de cano maior, né, que são as espingardas. Qual foi o primeiro reflexo dessa medida? Você sabe? O aumento do crime contra o patrimônio e da criminalidade geral no campo. Vocês podem observar, a zona rural, que antigamente não era tão alvo dos criminosos, passou a ser. Por quê? O campo foi desarmado. E essas armas que foram entregues eram armas longas. Dificilmente, o capitão pode confirmar essa tese que eu estou colocando aqui, são utilizadas em crimes contra o patrimônio, em assaltos. Pode ocorrer, mas as armas que são preferencialmente utilizadas em roubos, e até mesmo em crimes contra a vida, são pistolas, revólveres. E o que o próprio Ministério e a DELEAC, que é a Delegacia de Aquisição de Armas e Explosivos da Polícia Federal, se debruçou? Porque antes, apesar de que, no referendo de 2005, a vontade popular foi pela manutenção do direito de registro de arma de fogo, havia uma diretriz do Ministério da Justiça e da Polícia Federal em indeferir os pedidos de registro de arma de fogo, quer não para policiais, o que para nós já é um procedimento burocrático, imagina para o cidadão de bem. Então, ela está revendo essa diretriz e estão deferindo registros de espingardas na zona rural. Em alguma dessas palestras que eu tenho feito, junto com o pessoal do SINPEF, do Sindicato da Polícia Federal, a gente, inclusive, tem feito mutirões em algumas cidades, nós fizemos em 6, para aquelas pessoas que querem ter seu registro de arma de fogo. Mas não é uma coisa indiscriminada. Pegamos aqui, assim, por exemplo, um bairro de zona rural, aqui em Campos Altos, que é bem distante do centro, onde está a delegacia, onde está o quartel da PM. Uma comunidade de, por exemplo, um grupo de 20 pessoas, obviamente dentro daquele perfil daquelas 20 moradores, alguns vão ter mais familiaridade com o emprego de arma de fogo, que não é todo mundo que tem perfil para isso, são algumas pessoas que têm um potencial melhor para poder fazer isso. Essas 20 pessoas se unem e falam assim, olha, nós vamos comprar um armamento e pagar o curso, você tem que fazer alguns cursos, né, exame psicotécnico, né, psicológico, alguma aula de tiro, é uma despesa assim, que perfaz um montante de um pouco mais de R$1.000 por ano, por oportunidade do registro, né, que agora ampliou para 5 anos. E eles também não falam quem que é um dos moradores que vai ser o responsável por ter a posse da arma de fogo, não o porte, né, andar livremente, mas a posse na propriedade, para que paire a dúvida quem é aquele que tem a arma de fogo. E isso possibilitou o índice a redução de crimes contra o patrimônio sobremaneira nesses municípios. Porque não é a visão só que o Estado é que tem que dar segurança, aí entra no artigo 144. A obrigação do Estado, mas o dever de todos. E a sensação de que qualquer um daqueles 20 poderia estar com a arma de fogo, trouxe, no nosso ver, a sensação de que o cidadão que tivesse o intento de praticar um crime contra o patrimônio, com o uso de arma, o emprego ou não de arma de fogo, ele poderia ser alvo também de uma reação proporcional. Então, esse é um aspecto, talvez que tenha passado ao largo de muitos, mas que tem contribuído para a segurança pública numa concepção maior. A gente precisa reconhecer, eu sei que a tese do armamento ela é controversa, tem pessoas que acham que não é o caminho, mas foi um flanco que nós identificamos aí, de atuação da criminalidade no campo, em que a cidade às vezes fica completamente desguarnecida, né? Porque são grandes distâncias. Eu estou falando aqui de Campos Altos, a gente tem distrito aqui que é por volta de 30 quilômetros, né, de distância aqui do centro da cidade. Mas você tem localidades em Montes Claros, por exemplo, que ficam a mais de 200 quilômetros. Então, é ilusão a gente imaginar que a polícia vai estar presente 24 horas. Ela, às vezes, está presente através de você, do morador, aquele que subsidia com informações, que presta auxílio à atividade policial. Isso em complemento com o poder do cidadão também optar por exercer ou não o seu direito de ter a arma de fogo. Isso é uma coisa, do nosso ver, crível, lícita, que a gente precisa trabalhar esses conceitos com mais propriedade.
Um outro aspecto que poderia contribuir para a redução de criminalidade, conseguinte, a sensação de segurança, que é aquilo que a gente persegue maior, seria, em nosso ver, nós avançarmos ainda mais na ideia de complementariedade da execução da atividade policial. A Polícia Militar, por exemplo, ela tem um programa muito inovador para a sua época, que até hoje vem dando certo, que é o PROERD. O PROERD é aquele programa que os policiais militares que fazem parte frequentam as escolas para que a nossa juventude tenha uma prevenção do envolvimento no mundo das drogas. Se a gente acompanhar, aqui eu não tenho baliza para poder falar dos índices de crime contra a vida, mas em Belo Horizonte eu tenho, porque além de estar lá, trabalhei 4 anos na divisão de homicídios. Fui, inclusive, escrivão de polícia do atual chefe, que é o nosso chefe de polícia. Então, o que a gente pode dizer é que mais de 90% dos crimes contra a vida, que são homicídios e homicídios tentados, eles possuem relação direta com o tráfico de drogas. Ou disputa por pontos de droga, ou morte em decorrência do uso de drogas. Dito isso, a partir do PROERD, a questão de 5 anos atrás, nós tínhamos mais de 1.000 homicídios por ano em Belo Horizonte. Hoje, com esse trabalho do PROERD, com os postos móveis, que são os trabalhos preventivos, e também a gente pode dizer também com algumas investigações de êxito da Polícia Civil, nós hoje temos algo em torno de 500, que foi uma redução significativa do número de homicídios, que é o crime contra a vida, que é um projeto bastante interessante. Paralelo a isso, nós temos o programa Ficar Vivo. Paralelo a isso, nós temos o Olho Vivo também, que são as câmeras. As câmeras, elas poderiam ser estudadas aqui como alternativa do município, investir em segurança pública. Eu não sei aqui nós temos guarda municipal? Não temos, né? Mas a polícia militar, em parceria com o município, ela poderia atuar, desenvolver, porque está dentro do conceito de prevenção. A Polícia Civil também teria condições, embora hoje com baixo efetivo, mas esse programa das câmeras, ele serve para prevenção, mas serve também para repressão. Porque as imagens captadas através de câmeras, áudio e vídeo, ou só o vídeo, elas servem como, às vezes, um meio de prova no caso de cometimento de crime. Então, a gente se debruça, tem várias alternativas que os vereadores, o poder público aqui podem implementar, que vão contribuir com o trabalho da polícia. Eu vejo assim, as guardas municipais, elas são realidade já. O município também poderia criar, na sua lei orgânica, discutir a criação da guarda. Inicialmente visando a proteção do patrimônio público. Mas hoje, em Belo Horizonte, a Guarda Civil Metropolitana já está nas delegacias. Alguns deles portam arma de fogo. E no Congresso Nacional em Brasília já estão discutindo o conceito de polícia municipal. O que, em nosso ver, é algo extremamente positivo, que só engrandece e fortalece mais a segurança pública. Nós queremos mais segurança, mais investigação, mais Estado. Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm mais de 17 mil polícias, não polícias, mas agências que são capazes de investigar. Hoje, no Brasil, a gente até, vamos dizer assim, outros órgãos até investigam, mas de uma maneira um pouco precária. Não é algo que dá segurança jurídica, o que, inclusive, às vezes pode suscitar questionamento de advogados de defesa na fase do processo criminal. Eu digo assim, por exemplo, a gente já tem algumas investigações que são feitas pelo Ministério Público, através dos GAECOS, com a participação de policiais militares. Qual o órgão mais apropriado para investigar delitos cometidos dentro do presídio? Seriam os agentes penitenciários, mas eles ainda não têm a qualidade de polícia, porque estão galgando a PEC 308, que é a proposta de emenda constitucional que visa a criação da polícia penal. Então, hoje, às vezes, o policial militar se depara com a ocorrência, com o autor, vítima, testemunha e arresto furtiva. Conseguiu colher o relato da vítima, das testemunhas e a confissão do autor. Materialidade está ali. Se fosse nos Estados Unidos, essa ocorrência é apresentada diretamente ao juiz. No Brasil, a gente tem esse sistema de divisão de tarefas, uma ocorrência que já foi extremamente desvendada, sabida,
tem que passar por um crivo de um outro órgão, criando ineficiência no sistema, trazendo dificuldade no fluxo de informação, porque às vezes o cidadão falou aqui, aquela versão no calor dos fatos para o policial militar, que é o primeiro garantidor do direito ali, né? O primeiro que atua na ponta. Chega na delegacia, ele muda a versão, já foi orientado, aí você perde esse fluxo de informação. E isso gera impunidade, porque a falha, ela existe de todo ser humano, todo profissional, ele pode falhar. Ele pode, às vezes, cometer um equívoco no registro de uma informação. Isso é passível de erro. Agora, se nós tivéssemos um sistema de justiça criminal mais célere, em que a Polícia Civil poderia atuar nos crimes mais complexos, nós teríamos investigação de qualidade de crimes contra a administração pública, de crimes de sonegação fiscal, coisas que hoje a Polícia Civil não investiga. Nós estamos hoje restritos a investigar o ladrão pé de chinelo, o cidadão que economicamente é mais desfavorecido, quando muito algum crime que traga alguma repercussão. Aí esses sim, esses são priorizados. Esses vão ter repercussão na mídia. Agora, o Zé das Couve, que teve sua bicicleta furtada, o seu João, que teve a bomba de água furtada, esse dificilmente ele vai ter uma providência pelo poder público. Então é para esses aí que a gente precisa, para o grosso, porque esses aí são o grosso. O que eu estou dizendo aqui que é priorizado é exceção que confirma a regra. A regra é falta de atuação do Estado, a regra é ineficiência na prestação de serviço, e não é por má vontade do policial, não. O problema maior é o sistema que engessa. O nosso sistema ele é engessado. Nós hoje, por exemplo, um policial que esteja aqui, ele, para conseguir uma busca e apreensão, ele tem que achar um juiz se tiver um juiz na cidade. Se não tiver promotor, o juiz não dá o mandado de busca e apreensão, nem determina o mandado de prisão. Então, a ausência de servidores no Estado, ela está nos causando, em pouco tempo, se nós não modificarmos a nossa forma de atuar, nós vamos ter um apagão de mão de obra na segurança pública. E aí nós vamos criar risco de insegurança jurídica no Estado. E a crise que está hoje se agravando no sistema carcerário, ela pode se aprimorar. Porque nós não estamos hoje enfrentando o problema da forma com que deveríamos, visando otimizar o serviço da polícia, tornar melhores os nossos índices. Nós estamos vendo aí cada vez mais, delegacia sem efetivo, sem condições básicas de funcionamento. Quando eu digo básico, são os insumos básicos. É o papel higiênico, é o copo descartável, é a folha de papel A4. São insumos básicos, sem os quais a gente não vai conseguir dar uma pronta resposta. E, ao mesmo tempo, a gente não dá motivação para o servidor. Quando eu digo servidor, é aquele que ingressa na ponta. No Brasil, existe uma injustiça muito grande da forma com que se organizam as polícias. Eu vou dar um exemplo. Vou para 13 anos de carreira do Estado. Ingressei como escrivão de polícia, nível 1. Hoje sou escrivão de polícia do mesmo jeito. O investigador de polícia, ele ingressa como investigador de polícia. Daqui a 30 anos ele vai ser investigador de polícia. É uma injustiça grande na Polícia Civil. Na Polícia Militar ela tem essa injustiça também, mas não tanto porque há uma mobilidade maior. O soldado que ingressa hoje, se ele se aprimorar, se ele fizer os cursos, né, se ele conseguir ser admitido no curso de formação de sargentos, e posteriormente ser admitido no curso, no CHO, né, o CFO é quando ingressa direto como oficial. Ele pode até chegar capitão, ou no máximo major, jamais a coronel. E é uma grande injustiça na polícia brasileira. E nós temos dito isso com muita propriedade, porque em todos os países, exceto Uganda, Guatemala e o Haiti, o ingresso nas corporações policiais se dá por entrada única, aquilo que se chama carreira única. Então, ninguém entra como oficial, exceto o quadro suplementar de médicos. Ele quer galgar a condição de oficial, ele quer galgar a condição, a gente chama de delegado aqui, né? Mas em outros países chama de oficial também, depende da nomenclatura. Ele entra na base. E da base, através de critérios meritocráticos, se ele prestou bons serviços, se ele nunca teve punição, se ele fez cursos de aperfeiçoamento, ele galga a condição de chefe. Então, para nós, policiais, é muito desmotivador você ter 20 anos de atuação, de profissão, trabalhando em delegacias de difícil provimento, em quartéis em escalas desumanas,
e às vezes ser chefiado por alguém que tem 22 anos de idade, ou 23, passou no concurso porque estudou, e não sabe nada de polícia. E às vezes está ali como trampolim porque quer ser promotor, quer ser juiz, e achou às vezes uma boa função. E aquele policial vocacionado, ele não tem essa possibilidade de ascensão. Então, eu sei que existe um discurso contrário a isso dentro das corporações, por parte de alguns oficiais, por parte de alguns delegados. Eles querem manter o atual modelo, mas esse modelo é perverso para a eficiência do serviço e principalmente para a motivação do policial, que ele não vê possibilidade de ascensão. E às vezes vê aqueles mais novos que tiveram uma condição de vida melhor, conseguirem galgar através do concurso público, sem passar pela dificuldade, pelo amadurecimento, que é você vir de baixo e galgar a experiência. A gente nunca pode desprezar a experiência e o conhecimento. Então, é uma questão que eu faço questão de falar nas oportunidades que eu tenho, porque muitas das vezes, por exemplo, para um delegado recém-possado, talvez ele opte por ficar num grande centro e não vir para Campos Altos. Mas para aquele policial que já está ali há muito tempo, prestou bom serviço, a sociedade o conhece, tem a referência nele, ele gostaria de ter a possibilidade de se desenvolver e se tornar ali um dia um chefe ou coordenador da repartição. Alguns brincam que isso aí é o trem da alegria, né, que é virar chefe sem concurso. O concurso público, gente, eu faço questão de dizer isso aqui, ele não é um instituto que se fechou, não. Ele, a partir de 88, ele fala que tem que ser aprimorado. E, às vezes, o concurso, ele é para aqueles que já estão ali, para aqueles que já têm conhecimento do órgão, têm uma identificação. A gente tem hoje, por exemplo, da última turma do concurso de delegados, 50% já pediu exoneração, que é um dos cargos mais bem remunerados do Estado. Por quê? São pessoas que não têm vocação. Não têm vocação. E aquele lá que tem 20, 30 anos, que poderia exercer a atividade, justamente. Então, eu falo isso porque a sociedade precisa se debruçar sobre isso. Existem resistências, mas, por exemplo, a FENEME, que é a Federação dos Oficiais da Polícia dos Militares, ela, por exemplo, é a favor disso, da carreira única, do ciclo completo. Só o ciclo completo, ele não resolve o problema, mas ele ajuda. E só a carreira única não, são 2 irmãos siameses. E quando eu falo ciclo completo, não é só o ciclo completo das polícias não, mas ciclo completo da investigação. O que seria o ciclo completo da investigação? Um investigador de polícia, ou um escrivão que é mais raro, mas vamos pegar o investigador, que é o cargo mais numeroso na Polícia Civil. Ele é capaz, simplesmente, de conduzir uma investigação sozinho. Chegar no local de crime, levantar as informações preliminares, fazer a parte burocrática da investigação, que seria, às vezes, um ofício requisitando a informação para um órgão público ou privado, ou, por exemplo, tem uma câmera ali de um circuito de câmera, eu sei ir lá na casa, requisitar a proprietária da câmera a imagem, vou pegar o aparelho, vou degravar e vou verificar o que tem ali. Eu sei pegar um aparelho celular, pedir uma interceptação para a operadora. Eu sei formular um documento para o juiz pedindo busca e apreensão no endereço. Eu sei apreender objetos e encaminhar para a perícia. Então, tudo isso é possível com a modificação da nossa forma de trabalhar. No entanto, a gente precisa de algumas mudanças legislativas. No que tange à Polícia Civil, nós estamos buscando a proposta de modernização. Hoje, ela não comporta aumento de despesa do Estado, por conta da realidade fiscal de Minas Gerais. Se a gente esbarrar nesse momento, na questão de ampliação de despesa, muito possivelmente o projeto vai se tornar inviável. Mas, do ponto de vista corporativo, do interesse do profissional laboral, nós estamos plantando condições para que no momento que a prosperidade econômica vai retornar, porque nós vamos vivenciar essa dificuldade o resto da vida. Eu creio que nós vamos ter ciclos de crescimento, investimentos vão aportar no Estado, isso vai ampliar a capacidade de arrecadação, nos possibilitando, num segundo momento, discutir a questão salarial novamente. Esse é o momento dos operadores de segurança plantarem as condições para serem valorizados mais à frente. E quando eu digo plantar as condições, seria, o que fala o artigo 37 da Constituição da República? Que a remuneração ela tem como base a complexidade das funções que você desenvolve. Dito isso, a gente pode dizer, por exemplo, hoje que o policial militar, de 2019, ele exerce uma atividade mais complexa do que o policial militar de 2016, porque hoje ele já faz o termo, em alguns lugares, né, o termo circunstanciado de ocorrência. Alguns não entendem, não querem mais atribuições, não vou ganhar salário. Mas tem que ter essa visão futura, de que você está se valorizando, adquirindo complexidade
para ter uma possibilidade maior de negociação futura. Né? A negociação ela depende de entidade de classe, no caso da Polícia Civil, os sindicatos, no caso da PM, as associações, mas para nós é interessante, eu como dirigente sindical, ter a condição de dizer que meu profissional hoje, ele desenvolve uma atividade mais complexa. No caso da Polícia Civil, nós ainda temos algumas restrições. Eu vou fazer um paralelo com a Polícia Militar. Por exemplo, num destacamento ou um subdestacamento, alguns até pelotões. Em pelotão é previsto um oficial. Mas tem alguns pelotões que não tem oficial. São comandados muito bem por praças, que têm sargentos ou subtenentes, que têm uma autonomia maior. O policial militar, na sua unidade policial, ele tem mais autonomia do que o policial civil, que não um delegado. Eu digo assim, um comandante de um destacamento, que pode ser às vezes um cabo, ele coordena a atividade de policiamento. Ele tem os conceitos básicos da administração pública para poder, de maneira discricionária e autoexecutória, planejar as atividades da Polícia Militar naquela circunscrição. Na Polícia Civil, eu vou dar um exemplo. Aqui na Delegacia de Campos Altos, o delegado que responde está em Ibiá, é lotado na cidade. Em tese, oficialmente, ele comanda a Polícia Civil aqui, mas na prática são os policiais e os servidores cedidos pelo município que administra a delegacia. Se na prática o servidor já administra a delegacia, por que a gente não pode modificar as normas da Polícia Civil para que esse cidadão ele possa efetivamente, de acordo com a lei, responder por aquela delegacia, inclusive percebendo a remuneração devida? Então nós temos essa dificuldade interna na Polícia Civil de haver esse reconhecimento. Inclusive, delegacias, por exemplo, que não são comarcas, município aqui próximo, que não tem fórum, qual que vocês poderiam citar? Santa Rosa. Santa Rosa tem destacamento? O comandante lá é sargento. Tem delegacia de polícia? Deve ter o prédio. Nem o prédio, pois é. Então, por exemplo, mas se tivesse, às vezes, um investigador, que seria o nosso cargo majoritário na polícia, às vezes ele poderia dar conta de responder pela delegacia ali com propriedade, atendendo bem a população, administrando o serviço de trânsito, que é importante para o município. Aliás, a Polícia Civil ela mantém boa parte das delegacias no Estado por conta do setor de trânsito. E aí, por lobby dos prefeitos. Por quê? Os senhores sabem que o município ele arrecada 50% do IPVA. É destinado para o município. E se nós não temos uma delegacia que faz as vistorias veiculares, o cidadão de Campos Altos vai emplacar seu carro em outra cidade. E aí tem perda de receita para o município. De fato, o prefeito ele não é obrigado a ceder servidores para a delegacia. Mas eu digo hoje que boa parte das delegacias elas funcionam com a seção de funcionários municipais. Campos Altos não é exceção. E, aliás, a gente tem aqui o exemplo da Marina, aqui, que presta importante serviço para a delegacia, que se não fosse ela, talvez, a população seria muito prejudicada. Mas, em compensação, esse servidor também ele é muito mal remunerado, porque ele exerce uma atividade policial e ganha, às vezes, 1/4 ou menos até do que um policial concursado, exercendo as mesmas atividades, o que precariza a condição dele trabalhar e desenvolver aquela atividade ali. Então, eu entendo que é preciso haver um olhar diferenciado para esses servidores. Sim? Sim. Sim.
Se hoje o governador do estado quisesse, o Romeu Zema quisesse falar assim, ó, na Polícia Civil e na Polícia Militar vai ter carreira única, ele pode? Pode. Existe jurisprudência dizendo que as polícias nos estados são organizadas pelo governador. Então ele poderia, mas não faria porque dependeria de ter um movimento nacional maior, né? Não, sim. Mas a questão é o seguinte, independente da Constituição, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, plantão. Sim, mas hoje, por exemplo, o delegado é o nosso gestor, no âmbito da Polícia Civil. Exerce os cargos de chefia, de coordenação, mas algumas coisas podem ser feitas. O deputado estadual, o delegado Eli Grilo, foi chefe de departamento da Polícia Civil aqui em Uberaba, frente a algumas situações que estão se agravando no Estado, vou dar um exemplo. Patrocínio. Patrocínio, tiveram algumas operações do Ministério Público, dos GAECOS, né, que resultaram em algumas prisões de policiais civis, afastamentos em ações de improbidade administrativa do Ministério Público. Então, existe um problema muito grave com as escalas de plantão em patrocínio. E aí os delegados, especialmente, estão sendo muito penalizados porque estão tendo que se deslocar 240 quilômetros, alguns, para tirar plantões. Então, estão vindo delegados de Uberlândia, de Uberaba e de Patos de Minas. Nós não vamos ter delegados de polícia em 853 municípios. Não vamos ter. Essa é a nossa realidade. Um exemplo. Então, hoje, a gente já está pensando em a utilização de recursos tecnológicos. O delegado não precisa estar efetivamente presente. Alguns entendem que sim, outros entendem que não. Eu que vejo a lógica do funcionamento da máquina pública, penso que também não. Sim, mas, por exemplo, nós já temos a versão digital do PCNet. Ele já é digitalizado. Não, sim. Mas isso aí é comodidade, com todo respeito, do Judiciário e do Ministério Público, que não abrem mão de ter essa ferramenta de trabalho. Se dependesse de nós, a gente já... Mas a questão, por exemplo, da presença do delegado. Isso vai possibilitar mais autoexecutoriedade do investigador e do escrivão. Através de uma oitiva de áudio e vídeo, que já é aplicado nos fóruns criminais. O delegado, às vezes, ele vai estar na sede do departamento, mas na comarca vai estar o escrivão, o investigador, que está apto, por exemplo. O flagrante, por exemplo, na Polícia Civil é feito só por escrivão, o que é um erro, porque qualquer policial rodoviário federal ou rodoviário estadual militar, ele lavra um auto de infração de trânsito. Ele está apto a lavrar um auto de infração de trânsito. Por que qualquer policial civil não está apto a lavrar um auto de infração penal, que é o auto de prisão em flagrante? Porque o nosso auto de prisão em flagrante, ele é excessivamente burocrático. Para que a gente tem que ter esse depoimento digitado? Você tem filha? Filho? Qual a idade? Você vê, o seu filho de 11 anos pega o seu celular e faz um vídeo. Não faz? Você quer coisa mais fidedigna do que um interrogatório em áudio e vídeo? Sim. Sim. Muitas das coisas nós vamos esbarrar na comodidade judiciária do Ministério Público, com todo o respeito que eu tenho a esses atores. Por exemplo, nos Estados Unidos, a audiência de custódia, o preso vai ao estabelecimento prisional. Não, o juiz vai ao estabelecimento prisional. Aqui a gente gasta milhões de reais com escolta de presos. A gente, por exemplo, vou dar um exemplo, a audiência de custódia
ela é em menos de 12 horas. Eu acho um instrumento razoável. Tem muitos que acham que isso é para botar vagabundo na rua. Não. A audiência de custódia, nós estamos caminhando em direção ao ciclo completo. Porque antes, aqui não deve ter, né, mas onde já tem, já estão instituídas, o autuado, ele é ouvido em 24 horas pelo Poder Judiciário. Se houve uma ilegalidade na prisão, algum ensejo que gera uma revogação de prisão, um relaxamento, é um processo de aperfeiçoamento. É um processo de aperfeiçoamento. Porque, por exemplo, a palavra de um policial num país de primeiro mundo, nos Estados Unidos, ela é fundamental, ninguém questiona, não, caso em prova o contrário. Mas ele também, se ele mente, ele vai para a rua. Se ele fala uma coisa que não condiz com a realidade, ele perde o cargo. Então, nós estamos caminhando em direção a isso. Existe alguma ilegalidade, alguma abuso de autoridade? São desvios que o próprio sistema vai corrigindo. Com o tempo policial que está responsável por fazer isso, ele vai se aprimorando. Ele não vai colocando qualquer coisa no papel mais. Ele vai se tornando experiente, aprendendo a administrar situações, conflitos. Às vezes nem tudo é ocorrência, às vezes é uma atuação do policial, é uma visita tranquilizadora, são outros mecanismos que a gente tem que fazer uso, com a finalidade de obter a paz social. Alguns falam assim, mas a polícia precisa ser desmilitarizada, tem que unificar as duas polícias. Acho até que poderia, né? Mas não há necessidade, em nosso ver, da desmilitarização, porque existem conceitos arraigados que são extremamente equivocados. Alguns alegam que o militar é treinado para a guerra. Não, o militar, a missão dele é servir e proteger. Dentro desses conceitos, ele vai aplicar suas técnicas. Às vezes, é a técnica do diálogo, é a técnica da polícia comunitária. E aí a polícia precisa evoluir mais. Hoje, por exemplo, o policial militar, em algumas localidades de Minas Gerais, ele elabora o termo circunstanciado de ocorrência. Na Polícia Civil, essa peça ela é uma peça, digamos assim, excessivamente burocrática. Um TCO feito pela Polícia Civil, ele tem 10 páginas. Ele tem um despacho, ele tem uma capa de autuação, ele tem um termo de recebimento, ele tem um termo de conclusão. E o que é substancial é aquilo ali, 2, 3 linhas. Enquanto, às vezes, o TCO da Polícia Militar, o da Polícia Rodoviária Federal, ele é uma página, que vem um relato do policial e o termo de comparecimento no fórum, que é o que importa. Uma crítica que a gente faz às vezes, olha, mas esses TCOs feitos pela PM estão retornando com cota, o nosso trabalho está sendo maior. Às vezes, a gente tem como evoluir nesse aspecto também, porque nós evoluímos no primeiro aspecto, que é o quê? A desnecessidade daqueles deslocamentos, às vezes a mais de 100 quilômetros, para levar uma ocorrência para uma delegacia de que tem plantão da Polícia Civil. Nós precisamos melhorar. Quando é caso de prisão em flagrante, né? TCO você já consegue dirimir aqui. Pois é, isso a gente talvez poderia aprimorar. Eu falo isso porque a gente tem senso de autocrítica, e isso tem causado um imbróglio na atuação da polícia. Se o objetivo, às vezes, era desburocratizar, a gente está tendo esse efeito diverso, que são, às vezes, TCOs retornando com cotas ministeriais. Isso, o que a gente tem que fazer com isso aí? Para vocês saberem como é que é o procedimento da Polícia Civil. Nós temos que fazer um outro procedimento quando volta do fórum, chamado REFAP, que seria um outro REDS. E aí vai gerar mais burocracia, mais, digamos assim, sensação de impunidade, porque já tem, as polícias civis, por elas terem, digamos assim, essa dificuldade de gestão, elas já têm um passivo muito grande. Então, a gente hoje consegue só atuar na base do voo da galinha. Nada que consiga, assim, resolver a nossa demanda de uma maneira sustentável durante algum tempo. E é por isso que a gente advoga a tese do ciclo completo, muito contrário aos outros sindicatos da Polícia Civil. Eles não querem isso, não. Eles querem do jeito que está. A gente entende que essa melhoria, que essa complementariedade, essa atuação mais próxima da PM, inclusive realizando atividades que hoje, tecnicamente, poderiam ser descritas como investigação, isso pode trazer um benefício muito grande para todo o sistema de segurança pública. Porque a gente tem, por exemplo, hoje o fiscal do controle externo, que é o Ministério Público. Ele, muitas das vezes, ajuda a corrigir o trabalho da polícia no curso das investigações, mas ainda atua um pouco distante daquilo que seria o desejado, né? Atuando mais diretamente, a exceção feita aos GAECOS, né? Que aí nós temos policiais civis, militares, que atuam diretamente com os promotores de justiça, né? Então, efetivamente, as investigações ficam com mais qualidade, né? Porque é mais gente atuando, mais gente
orientando e fiscalizando, né? Porque nós temos que ser fiscalizados, né? A polícia ela precisa ser fiscalizada porque ela é o braço armado do Estado. E como é que a gente pode tornar isso mais próximo do cidadão? A gente tem os CONCEPs, mas existe uma crítica muito grande à atuação desses conselhos, e com propriedade. Porque, por exemplo, a gente vê, no caso da Polícia Civil, em maior escala, na Polícia Militar um pouco menos, a dificuldade de angariar recursos junto a esses conselhos. E eu entendo que as polícias deveriam ser priorizadas no que diz respeito ao aporte desses recursos. Porque a gente fala, às vezes, de ausência de viatura, de computadores obsoletos, de ausência de recursos básicos, insumos igual copo descartável, papel higiênico, e por aí vai. Eu, sinceramente, gostaria de entender, eu vejo que é uma coisa que não é localizada. Todos os órgãos policiais, eles têm alguma crítica à forma de destinação dessas receitas dos CONCEP. Então, isso poderia ser aprimorado, resolveria boa parte do problema. Uma outra parte do problema seriam os termos de ajustamento de conduta, ou as verbas que o Ministério Público ou o Poder Judiciário poderia contribuir mais. Porque a gente está falando assim de capacidade de pronta resposta da polícia. Eu disse aqui, por exemplo, de Campos Altos. Eu vou me empenhar, creio que a Câmara Municipal vai se empenhar também, nessa emenda parlamentar do deputado Léo Mota de 180 viaturas. Mas, às vezes, isso também poderia ter uma solução local. O CONCEP, ele maneja verbas consideráveis. Para a Polícia Civil ou Militar? Pois é, nós temos um problema grave de viatura aqui em Campos Altos. Um problema grave. Nós temos uma viatura que está batida e uma outra que não tem condição de circular na rodovia. E assim, é um pouco meio constrangedor ter que me debruçar sobre essa questão aqui, mas é um quesito que está impactando diretamente na capacidade de atuação da Polícia Civil. Então, assim, eu até me compadeço com vocês para a gente tentar buscar uma solução, vocês nos ajudarem. Eu vou me colocar à disposição como presidente do sindicato lá em Belo Horizonte, mas preciso que essa pauta ela seja vocalizada por vocês aqui. Então, gente, para a gente fazer uma pausa aqui, depois eu quero exibir 2 vídeos. Um vídeo é do projeto lá da Polícia Civil do Ceará, que é o oficial de Polícia Judiciária. O oficial, ele não nasce da terminologia de se comparar com o oficial da PM, nem com o oficial de Justiça. Ele nasce no intento de dar ao policial, escrivão ou investigador, a condição do agir de ofício, com autoexecutoriedade nas suas funções. Não é a carreira única ainda, mas é a mudança de atribuição que vai atender a sociedade. Eu queria dar a palavra aqui ao nosso ilustre representante do Ministério Público aqui, para poder contribuir com a nossa discussão aqui de segurança pública, violência e criminalidade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero cumprimentar a vereadora Cleia pela iniciativa de realizar essa audiência pública, tendo como foco a segurança pública. Agradecer a presença do nosso comandante da Polícia Militar aqui, o Tenente Wagner, do nosso prefeito Paulo, de todos da sociedade aqui presentes, Conselho Tutelar, enfim. Eu acho que a segurança pública como consta do tema do evento, segurança pública, pelo que eu li no convite, segurança pública e inclusão social, atrelada a políticas públicas, não é, prefeito? Isso é que é efetivamente segurança pública, na nossa concepção. Você trabalhar a segurança pública desde a pré-escola, ensino médio, com a criança e com o adolescente. Incluindo essas crianças e esses adolescentes a políticas públicas, a políticas sociais. É a presença constante do município, do poder público, e aqui eu falo porque estamos na sede do Legislativo e o chefe do Executivo aqui está presente. Isso é que é a real segurança pública preventiva, que nós tanto defendemos. Eu vejo aqui em Campos Altos, os senhores e as senhoras sabem, eu sou promotor titular em Araxá.
Infelizmente, Campos Altos, não temos um promotor titular, ou seja, um promotor que trabalha aqui todos os dias da semana, mas eu e o meu colega e amigo promotor Marcos Paulo dividimos a comarca, eu venho uma vez por semana, o Marcos Paulo vem uma vez por semana. E nós nos deparamos com essa realidade aqui, os adolescentes e as crianças. Basta agora, como eu fiz, dar uma volta pelo centro da cidade, a gente visualiza, prefeito, vários adolescentes ociosos, sem ocupação. Ou seja, nós precisamos refletir o que fazer para melhorar essa situação. E aí a política pública, a política social, o que fazer para dar atribuições para esses adolescentes, incluir esses adolescentes, inclusão social, políticas públicas, é isso que vai resolver, é isso que vai abrandar o problema da segurança pública, a médio e longo prazo. Nós aqui, eu praticamente trabalho em todas as sessões do Tribunal do Júri aqui de Campos Altos. Esse ano, nós já vamos agora no mês de maio, daqui a 15 dias, para o terceiro homicídio a ser julgado só esse ano aqui em Campos Altos. Terceiro homicídio. Uma cidade do porte de Campos Altos, com 15 mil habitantes. É um número alarmante. E todos esses homicídios, esse vai ser o terceiro, agora, se eu não me engano, dia 14 de maio. Todos esses homicídios envolvem o narcotráfico, envolvem a problemática da droga e envolvem adolescentes e maiores. Adolescentes cooptados por maiores para o tráfico, disputa por tráfico, dívida de drogas, gerando a prática do homicídio. Então vejam, senhores e senhoras, Araxá existe um programa, que é um programa interessante, eu não atuo especificamente na área, mas a promotora, que é a promotora da infância e juventude, a doutora Mara, já me reportou, que é um programa de integração do adolescente, um programa de aprendizado do adolescente, que inclui este adolescente através de parcerias público-privadas do comércio da cidade. Eles recebem uma bolsa simbólica, 200, 300 reais aproximadamente, e são esses adolescentes, sobretudo adolescentes de famílias carentes, são alocados para trabalharem em estabelecimentos comerciais, como setor administrativo, enfim, via de regra é setor administrativo, porque nem podem executar em outras funções. E esses adolescentes não dão problemas com atos infracionais na cidade de Araxá. Aqui nós não temos esse tipo de política pública de integração de adolescente. Ou seja, me parece que são pequenas ações de integração com a sociedade civil, e segurança pública exige a integração da sociedade civil. Se você integrar a sociedade civil à causa, nós conseguiremos melhorar esses índices, e conseguiremos, eu tenho certeza disso, fazer com que Campos Altos tenha índices de segurança, índices de criminalidade proporcionais àqueles índices das cidades que têm a mesma população de Campos Altos. Eu convido os senhores e senhoras, por exemplo, o Tenente Wagner é a região da Quinta RISP, não é, Tenente Wagner? Pode auxiliar na coleta desses dados e fornecer aos senhores e senhoras, ele até deve ter aí. Se pegarmos, por exemplo, a cidade de Perdizes, que é uma cidade que tem também 15 mil habitantes, verifiquem a taxa de homicídios em Perdizes. Creio que o ano passado não teve nenhum homicídio em Perdizes. Verifiquem a taxa de assaltos em Perdizes e comparem com Campos Altos. Aí vamos desvendar e indagar por que Perdizes tem índices de criminalidade tão menores do que Campos Altos, sendo que são cidades exatamente com a mesma população. A causa é esta que eu acabei de dizer aos senhores e às senhoras. Lá existem políticas públicas de inclusão, que é o tema do seu evento, do evento que a vereadora Cleia promove nesta tarde.
segurança pública, políticas públicas e inclusão social. Portanto, eu quero dizer que o Ministério Público, que eu aqui represento nesta tarde, é parceiro dos senhores, das senhoras, do Legislativo, do Executivo, da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que possamos promover no plano legislativo, isso precisa de lei disciplinando essas medidas, enfim, no plano legislativo, depois no plano executivo, no plano administrativo, nós somos parceiros. Eu acho que é preciso fazer um trabalho de verificação nessas outras cidades, nesses outros municípios, trazer práticas boas e implantarmos aqui, para que os nossos índices, ao longo do tempo, e em pouco tempo isso é modificável, a mudança é rápida, para que os nossos índices possam melhorarem ao longo do tempo, porque hoje realmente, de fato, os nossos índices são alarmantes em Campos Altos. Então eu quero dizer que essa era a minha breve participação aqui, mas as nossas portas estão abertas para parcerias, basta nos procurarem, que nós estamos aptos, e é preciso trabalhar dessa forma, segurança pública preventiva, com inclusão social, com política pública. Quero parabenizá-la, Cleia, pela iniciativa e agradecer o convite. Obrigado. Olha, eu vou pedir ao doutor Bertoni e os demais, só mais ou menos uns 20 minutinhos, para a gente fazer um lanche rapidamente, que eu acredito que todos já estão bem cansados, mas eu acho que não custa, né? Eu estou privilegiando vocês também com um pequeno lanche, não só eu, mas a Câmara em peso, tá bom? Uns 20 minutinhos só.